Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você neste 30 de junho de 2025. Hoje é aniversário do meu irmão Luiz, que Deus o abençoe e proteja. Ontem foi o meu, hoje é de Luiz. Então, eu quero, antes de começar a nossa catequese, agradecer a todas as mensagens que me foram enviadas no dia de ontem. Eu sei que não terei condição de responder todas estas mensagens, porque foram muitas em todas as redes sociais, mas agradeço de coração aos irmãos e irmãs que enviaram a sua mensagem por ocasião do meu aniversário. Agradeço pelas orações. Bom, eu vou tentar ser breve. Aí você, quando eu falo tentar ser breve, você se assusta, porque às vezes eu acabo me empolgando. Ontem, por várias vezes, deixa eu abrir aqui os comentários de vocês, eu prometi, acho que na catequese, no texto da misericórdia, né? Mas agora eu vou fazer, antes mesmo de começar essa conversa, porque eu vou acabar esquecendo. Vou colocar aqui no comentário esse link da rifa que a gente está fazendo, sorteando uma passagem aérea de qualquer lugar do Brasil para a festa de Nossa Senhora com tudo pago. Tem as regras lá. Se você for sorteado sendo do Brasil, se você é de outro país, você pode comprar e oferecer para um parente que mora cá, tá? Então, corra lá e adquira a sua, e você vai estar ajudando nas coisas de Nossa Senhora. Então, tá aí. Se você mora em qualquer lugar e precisa vir de avião, você vem até Salvador, um carro vai te pegar, vai te deixar no hotel, um carro vai te pegar, vai te levar para o santuário, te trazer de volta, te levar, te devolver para o avião e te levar para casa. Vai ser dessa forma, você não vai precisar gastar nada, nem com comida, né? A não ser que você queira comprar coisas, aí é outro caso. Então, e se eu moro num lugar onde não tem avião, aí a gente manda as despesas de passagem de ônibus, tá? Com tudo pago também. Tá aí, se você quer, chegue para cá e vamos embora. Bom, nosso tema de hoje, Nossa Senhora continua insistindo. Não sei se vocês viram a mensagem de ontem. É dia de São Pedro e São Paulo, Nossa Senhora já tinha falado por dezenas de vezes, né? Mas até eu mesmo esperava, para ser bem honesto, eu comentava ontem com o Silvio, com o Padre Francisco e outras pessoas, e já com outros padres também, a gente, não sei, sabe aquela expectativa que a gente cria, mas Deus faz aquilo que Ele quer. Mas Nossa Senhora disse uma coisa que já repetiu milhares, talvez, né? Talvez não milhares, mas centenas de vezes, né? Em Anguera, que é esta frase aqui. Pediu assim, não vos esqueçais. Ou seja, ela está pedindo para eu e você não se esquecer desta verdade eterna, né? Seu eterno aqui é por minha conta. Mas ela diz, não vos esqueçais. 2 pontos. A verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica, fundada por meu Filho Jesus, para levar o Evangelho de salvação a todos os povos. Se quereis permanecer na verdade, ficai com os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Então, devemos rezar pela Igreja, rezar pelo Papa. Ontem, vários bispos receberam o palio, né, em Roma, através do Papa Leão XIV. Vamos rezar por esses irmãos que estão aí para governar a igreja junto com o Papa, para que eles possam, a gente sabe, pelas mensagens de Anguera, que ainda vamos ter confusão. Para ser bem honesto, não é novidade para quem lê o Evangelho, né? Nossa Senhora está apenas querendo nos relembrar de que Satanás não está dormindo no inferno. Ele está muito bem acordado e fazendo arte para atrapalhar a Igreja Católica. Então, a gente sabe que a Igreja Católica vai ser perseguida, aqueles mártires, né? Os discípulos de Jesus que foram martirizados, com exceção de João, quando você vai ler a história, você vê que a coisa foi bem pesada. Mas, no final das contas, a gente vai ter uma perseguição milhares de vezes pior do que no passado. E hoje é pior ainda porque, naquela época, os discípulos conseguiram se esconder, né? Lembra quando Jesus
apareceu no meio dos discípulos, Tomé não estava, né? Eles ali estavam escondidos, para quem não sabe, né? Eles estavam escondidos com medo da perseguição. Então, eles estavam em espécie de cavernas, em lugares assim, né? Em lugares ocultos aos olhos dos inimigos. E nosso Senhor foi lá visitá-los, atravessou paredes, né? Grossas. E naquele dia, nosso Senhor disse, né? Recebeu o Espírito Santo, o pecado que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Tomé não estava, Tomé não acreditou, depois Jesus vem, mostra a chaga, põe teu dedo, Senhor, misericórdia, tu acreditou porque me viu. É nesse episódio. Então, a igreja já nasceu na graça de Deus, e quando é da graça de Deus, quando o projeto é de Deus, a perseguição é grande. Então, os bons padres, os bons bispos e os bons papas, todos eles serão perseguidos, porque a dificuldade que as pessoas têm é de entender isso, porque até mesmo dentro da igreja, ou vamos dizer assim, até mesmo dentro de uma diocese ou dentro de uma paróquia, o padre tem inimigos que ele nem sabe quem são. O bispo, em muitas dioceses, tem inimigos que ele nem sabe quem são. E às vezes os inimigos são tão perigosos que faz parte do próprio clero. Ou tu acha? Acho não. Tenho certeza de 100%, ou botar logo exagerando, 200%, né? Pois é. Então, às vezes, o papa, o bispo, o padre tem inimigos cercados ali. Ah, mas e daí? E daí, o perigo é isso aí. Porque uma coisa é o bandido passar em frente à minha casa sem saber onde é que está esse estúdio, em que canto da casa está, em que canto da casa está o quarto, sabe esses detalhes da casa da gente? Quem está lá fora não sabe de nada. Mas quando o inimigo está dentro, então, já quantos casos já aconteceu aqui no Brasil, de casas, de famílias, de pessoas importantes serem roubadas, e quem deu informação? Funcionários que trabalhavam na casa. Desenhou. Teve um caso que eu nunca esqueço. A empregada desenhou com lápis, né? E nessa hora, com ajuda a desenhar direitinho, sabe? Ela desenhou a casa todinha. Parecia uma arquiteta. Não sabia fazer nada, mas desenhou por ladrão e foi marcando onde é que era isso. O cara já vem entrando, olhando para o papel. Pronto. Compreende? Então, quando o inimigo está por dentro, quer dizer, aquela família que foi roubada, como é que ia imaginar uma coisa dessa, né? Tem um amigo nosso, né, que ele disse, rapaz, minha casa foi roubada, eu não sei como, porque não tinha arrombamento, tinha nada, mas eu sei como foi. É que tu bota pessoas, a senhora quer ganhar um dinheirinho? Vem cá, eu queria limpar minha casa. Uma pessoa passando na rua, que não sabe quem é. Olha o perigo, né? E ele fez muito isso, né? Deixou de fazer porque eu digo, tu teve sorte de tu não aparecer com os urubus por cima da tua casa, entende? Aí o que foi que a turma fez? Ele me disse, não, tem umas senhoras que limpam minha casa. Não tenho dúvida, falei com ele. Mas o preço está julgando? Não. Eu tinha avisado para ele. Essas pessoas vão te roubar, se não te matar. Bom, pelo menos roubou, não matou, né? Tá vivo. Estava com a gente ontem. Então eu disse, não faça isso, irmão. A gente pode fazer caridade para o estranho? Pode. Mas não bote uma pessoa estranha dentro de sua casa que você não sabe a índole desse povo. Entende? É perigoso. Ou a gente vai desconfiar de todo mundo. Lembra que eu falei ontem, ou foi anteontem? Ó, um fechado e outro aberto, viu? Não vá, não. Ele pegou o seu carrinho, foi pro jorro, tomar um banho de água quente, as águas termais, aqui no estado da Bahia, né? E quando voltou, não tinha uma joia da mulher dele. Carregaram tudo. O ouro que tinha, carregou tudo. Não tinha nada, buraco, arrombamento, nada. Tu quer que eu te diga como foi? Eu vou te dizer. Não eram duas? Uma foi lá fazer a cópia da chave, entende? Eu tracei tudinho. Eu avisei antes, tu vai ser roubado. Pronto, não acreditou. Tomou na cara. Entende? Aí aprendeu. Então, eu estou te citando esse exemplo porque o inimigo, né? Quer dizer, ela colocou aquelas duas pessoas que nem sabia quem era para ficar limpando a casa dele. Eu digo, você fale comigo, que eu conheço pessoas de bem, confiável, que você pode entregar o ouro em pó, que não vai faltar uma pedrinha do ouro. Entendeu? Mas não acreditou, se ferrou.
Então, eu estou te dando esse exemplo para te dizer que na igreja não é diferente. Né? No teu ambiente de trabalho, quantas pessoas querem passar a perna para derrubar, para tomar o cargo do outro? Entende? Então, estou te dizendo tudo isso para te dizer que o inimigo, Satanás, não está dormindo, está muito bem acordado. E vai tentando, vai. Jesus ensinou, né, a maneira de se livrar do capeta. E os católicos fazem? Talvez 2%. Nosso Senhor disse que para se livrar do bicho, para botar para correr, é jejum e oração. E católico reza? Meia boca, né? A maioria dos católicos abandonou a oração. Abandonou as devoções populares. Que eu sempre falo aqui. Não. Cadê aquelas rezas antigas? Aquelas procissões, quando a gente via a seca chegando, ou fio, fazia procissão com a imagem de São José, andava 2, 3 quilômetros, botava na casa da fulana lá, e rezava, pedindo a graça da chuva. 2 dias depois, as fontes estavam tudo cheia, os barreiros tanto tudo cheio. O couro comia de chuva. Eu não esqueço, não. Eu fico 56 anos de idade, mas estou ainda com a mente boa para lembrar dessas coisas bonitas. Aí o que a gente fazia? Agora vamos, choveu, todo mundo ia lá em procissão, cantando, soltando foguete, uma coisa extraordinária para buscar São José de volta e agradecer. Às vezes até o padre celebrava missa de agradecimento. Então, ou seja, o povo abre o coração para Deus e Deus abre as comportas da graça em forma de chuva, em forma de bênção, em forma de trabalho, em forma de prosperidade, até material. E eu estou te dizendo que está na Bíblia. Você não pode ir na ganância, né? Mas se tu precisa de um trabalho, tu vai fazer o quê? Bater o joelho no chão e dizer, Senhor, eu quero ser honesto, eu quero pagar as minhas contas, eu quero sustentar minha família, me conceda esta graça. Agora também não pode ficar deitado numa rede se balançando, achando que o maná vai cair do céu, né, irmão? Aí não dá. É preciso fazer a coisa da forma correta. Mas voltando aqui, o inimigo sabe que isso que Nossa Senhora disse é a mais perfeita doutrina de sempre da Igreja Católica. Ô Pedro, como é que fica? Eu até quero conversar com alguns padres para me fazer entender um pouco. Existem igrejas que não são assim, católicas, mas houve uma divisão, né? Acho que a ortodoxa, por exemplo, elas, por falta de uma besteirinha, sabe aquela coisa pequenininha? Se dividiu. Aí ficou a igreja ortodoxa, que celebra a missa, são devotos de Nossa Senhora, faz o sacramento, tudo igual a nós, né? Só não parece que não tem com o Papa, né? Eles não têm eles têm um patriarca, acho que é chamado patriarca. Eu vou dar uma pesquisada para entender bem a história, né? Porque o que Jesus quer é que haja um só rebanho e um só pastor. Agora, é um só rebanho, um só pastor e uma só verdade e uma só doutrina. Porque não adianta fazer esta junção, né? Porque tem igreja que eu ainda acredito que vai voltar, né? Como é que chama? Este diálogo ecumênico. Acredito que igrejas cristãs ainda voltarão, né? Para cá, com obediência ao Papa. Beleza. Isso é bom? Maravilhoso. Agora, tem outras por aí que aí já não dá muito certo, não. É a minha opinião, gente. Nossa Senhora está dizendo aqui que a verdade é mantida íntegra. Então, aí tem uma palavrinha. Já percebeu a palavrinha qual é, né? Íntegra. Né? A verdade é mantida íntegra. Mas os padres são pecadores. Eu sou, tu é, o padre é, o bispo é, o papa é, todo mundo é pecador. Nossa Senhora está dizendo essa palavra íntegra para tu entender que existem igrejas que não são católicas, não é igreja católica, existem igrejas que não é católica, que tem verdade também. Não tem a plena verdade. Essa plena só a igreja católica tem. Então, há casos que não tem jeito, porque a ruptura, assim, a ruptura foi escandalosa e o motivo mais ainda. Outras
é uma coisa que pode se consertar, né, este erro. Como, por exemplo, acho que na igreja ortodoxa. Mas existe várias, parece, né? Ortodoxa russa, ortodoxa no que eu sei o que. É um negócio para estudar para depois eu falar, né? Para poder dar a informação precisa e correta 100% para vocês. Mas a gente reza e pede para que a profecia de Jesus se cumpra. Que haja um só rebanho e um só pastor. Aí, Deus vai fazer uns milagres, né? Nossa Senhora de Anguera falou que chegará o dia em que Deus manifestará uma graça, dará uma graça, uma coisa assim, muito grande aos homens, né? E que esta graça que Deus dará aos homens lhes permitirá, né? Lhes permitirá a ver os seus erros, os seus pecados, e cada um vai, obviamente, ter a oportunidade, a chance de querer Deus ou não querer Deus, de se salvar ou se condenar. Porque Jesus, ele na cruz não estava apontando assim com o dedinho lá, né? Amarrado aqui com os pregos. Ele não ficou com um dedinho apontando, tu se salva, tu se perde, tu se salva, tu se perde, não. Jesus estava morrendo para salvar todos que acreditassem nele e fizessem sua vontade. Entendeu? O Pedro, então, todos vão se salvar? Não. Ele mesmo já disse lá no Evangelho que não. É porque ele é Deus e ele sabe de tudo. Então, tem aqueles que vão se salvar e tem aqueles que não querem a salvação que Jesus ofereceu e, portanto, eles se perderam eternamente. E isso é uma tristeza para o coração de Jesus e de Nossa Senhora também, de ver um filho se perder eternamente, ter esta ausência eterna de Deus. Ó, meu velho, eu te digo uma coisa. Uma mãe sofre quando o filho vai embora para outro estado, para outro país, para poder trabalhar, entende? E fica ali. Um filho sofre com a morte da mãe e do pai, aquela ausência, porque nunca mais você vai se encontrar para sentar, para tomar café junto, para ter aquele diálogo. Porque lá no céu não tem mesa de café, né? Então aproveite bem aqui na Terra, porque depois você não vai ter essa oportunidade. Então, é preciso que a gente faça, né, a vontade de Deus, observando as leis da nossa Igreja Católica, aquilo que a Igreja determina. Claro, se tiver uma opinião contrária ao Evangelho, você tem juízo, não vai obedecer, né? Mas a Igreja vive esse tempo de risco, porque tem muitos inimigos. A Igreja Católica é a que mais tem inimigo, né? Então, a maioria das seitas que tem no mundo, elas ficam de olho na Igreja Católica. E cada um nas suas esquinas vai fundando sua religião. Bom, isso aí a lei permite, não permite? Permite. Então, se a lei permite, qualquer um pode fazer. Mas nós que somos católicos, vamos ficar na nossa igreja. Porque foi fundada por Nosso Senhor, tem os sacramentos necessários à salvação de todo homem, e o primeiro, que é a porta de entrada para a graça, que é o batismo, né? Depois vem o crisma e todos os outros. Claro que tem alguns que eu e você não vamos receber, né? Mas os sacramentos são indispensáveis para a salvação do homem. Se a gente não fizer, não abraçar essa graça, a gente se perde. E quem é detentora disto é a Igreja Católica. Quem tem nas mãos, né? Eu estou usando a metáfora, né? Nas mãos. Quem tem nas mãos esta graça para distribuir é a Igreja Católica. Porque a ela foi confiada por Jesus. É o mandato de Cristo. E vocês viram no dia de ontem, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois de ressuscitado, nosso Senhor vai dizer, Pedro, tu me amas? Aí Pedro empolgado, né? Igual Pedro Regis, explosivo. Sim, Senhor, eu te amo. Aí nosso Senhor perguntou de novo, Pedro começou a murchar, sabe? Estou metaforando, né? Pedro começou a murchar. E murchou de vez na terceira pergunta. Sabe por quê? Porque ele lembrou que ele negou 3 vezes. E Jesus lhe pergunta 3 vezes. E Jesus não poderia dizer que ele foi uma oportunidade, sabe? Como é que uma pessoa pode mudar assim? Muda. Uma palavra. Pedro nega por medo, Jesus pergunta por amor. Pedro responde empolgado, Jesus torna a perguntar.
Jesus queria uma resposta certeira. A primeira me parece que foi na empolgação. A segunda ainda estava um pouco empolgado. E a terceira saiu do coração. Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, nesta palavra de Pedro, Pedro quis dizer, sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabe, em outras palavras, né? Tu sabe a desgraceira que eu fiz lá naquele dia, né? Tu sabe a besteira que eu fiz, mas tu sabe que eu te amo. Então, essa palavra de Pedro, na minha opinião, não sou teólogo, traz uma coisa muito profunda. Tu sabes tudo, como dizer assim, em outras palavras, tu está me perguntando 3 vezes porque eu te neguei 3 vezes. Ele não disse isso, né? Mas lá no coração dele ele lembrou. E lembrou que Jesus sabe de tudo. E sabe que ele tem um coração bom. A morte lhe causou medo. E para reparar essa tragédia, quando ele foi morto, crucificaram Pedro. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se achou digno de morrer como filho de Deus. Então, a esse cabo aí, perdão, meu xará, nosso Senhor confiou uma missão gigantesca. Apacentar as suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Então, esta igreja, que é a igreja católica, eu preciso repetir isso aqui sempre, porque tem sempre gente nova chegando aqui. Então, essa igreja subsiste, aquela palavra da confusão, né, que significa continua existindo, ou é a igreja católica, para mim vai dar no mesmo caminho, tá? Então, é a igreja católica. E Nossa Senhora, na aparição de Anguera, ela vai e deixa claro isso. Eu sei que tem gente que... mas Nossa Senhora não pode falar isso, não. Teve gente da igreja que me falou isso. Nossa Senhora não podia falar. Perdeu o juízo, foi? Se Nossa Senhora dissesse ao contrário, filho, aquela cruz já tinha sido arrancada há muito tempo. E aquela igreja botada para o chão. Porque se ela diz o contrário do que ela está dizendo, então não pode ser a mãe de Deus. A mãe de Deus não vem do céu para dizer algo contra aquilo que a igreja sempre ensinou, que é o que estou te falando hoje, que é o que ela deu na mensagem extraordinária de ontem, porque ontem é dia de aparição, né? Eu rezei e ainda me arrisquei a transmitir. Agora eu fiz isso também um pouco... É porque eu já rezei ali na cruz, para quem não sabe, né? Mas com pessoas, prancheta na mão, tudo esperando, e Nossa Senhora não apareceu. Pois é, entende? Então, não sou eu que mando na vontade de Deus, não sou eu que digo a Nossa Senhora que ela deve ou não aparecer, isso não é comigo. Eu apenas me coloco à disposição, estou ali rezando. E avisei a todo mundo, na igreja à tarde, avisei ali, avisei quando estava ao vivo. E olha, a gente vai rezar, se Nossa Senhora aparecer, beleza. Se não aparecer, beleza do mesmo jeito, né? Então, é isso que Deus quer para a nossa vida. Então, que a gente possa verdadeiramente assumir o nosso compromisso de católico e ajudar Jesus na salvação das almas. Isso é importante. Agora, não basta dizer, eu sou católico, mas católico que não vai à missa, não confessa, não comunga, aí fica difícil, né, irmão? Então, vamos ter cuidado nessa hora. Maria Aparecida Valéria, que se tornou membro aqui do canal, mas foi mais cedo. Então, deixa eu só agradecer a você que é membro do canal e quem faz parte da membresia ajuda o canal de forma material. Mas ajuda a missão da gente, né? Eu sei que não é fácil evangelizar, mas a gente reza e conta com o coração misericordioso e bondoso dos que amam Nossa Senhora para ajudar a missão, tanto do leigo, não somente eu, tem leigo também que evangeliza, e dos padres. Não deixe o padre da sua paróquia sozinho, não. Quando fala sozinho, não é para tu querer morar na casa paroquial, não. Estou usando uma metáfora, tá? Sozinho no sentido de o padre precisa de uma coisa, você que é de Deus, Nossa Senhora, não ajuda. Entendeu? Aí fica difícil, né? Se a gente que é de Nossa Senhora não ajudar, o padre vai fazer o quê? A obra está lá na igreja, na tua paróquia fazendo. Aí tem que ter cuidado que não aparece esse povo ruim, que não é católico, com a pacoteira, o padre se vê sem o dinheiro para pagar quem está trabalhando, acaba aceitando, e depois essa gente que não é católica, a maioria dos políticos, por exemplo, fica querendo manipular. Então, como eu disse, repito para encerrar, os inimigos estão perto. Numa paróquia, o padre tem inimigos que às vezes abraça ele todo dia que chega na missa.
Perigosíssimo, entendeu? É o chamado duas caras, né? Uma na frente do padre e outra por trás. Porque tem gente que na frente do padre, do bispo é uma coisa, quando é por trás, aí já muda de figura, né? Então a gente precisa ser sincero. Tem que dizer, diga, mas usa sinceridade. Porque fingimento é coisa do demônio, né? E a inveja é outra coisa terrível. Mas a Igreja de Cristo. Foi ele que fundou, ele que sabe de tudo e, portanto, a gente acredita na vitória de Deus, na vitória da Igreja. Daqui para lá, escute o que eu estou dizendo. Daqui para a gente ver, porque é uma coisa gradual, né? Vai. Aí tem uma pancadaria aqui, depois se recupera, vai de novo. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Agora, o sofrimento que a Igreja Católica vai experimentar, Nossa Senhora de Anguera disse que nunca houve tanto, né? Desde quando Jesus deixou a sua igreja aqui na Terra. É coisa braba. Porque, e tem uma que Nossa Senhora disse, que eu falei semana passada, se não me engano, Nossa Senhora disse que leis serão criadas para impedir a ação da igreja. Eu te mostrei que lá nos Estados Unidos, o departamento lá, federal está processando o estado de Washington, se não me engano, né? Porque quer que o governador assinou uma lei para obrigar os padres a revelar segredo de confissão. E esse povo diz que é católico, aí também, mas também, né? É um estrupício desse que é católico. Não pode. A gente fica besta com uma coisa dessa. A gente vê políticos, não, eu sou católico, mas eu sou a favor, né? A favor, né? Daquele negócio que começa com A e termina com O, e o resumo dizendo matança de criança, entendeu? Tem político que diz que é católico, não, mas em alguns casos, mas a igreja, no catecismo, não tem essa vírgula, não. Mas esse mais não existe, não. A igreja condena e pronto. Fim de conversa. A coisa é tão grave que até lembra daquela coisa que, né? A gente não, que eu não fui, não. Mas muita gente foi? Pois é. Lembra que na época, se a gente falasse o nome aqui, já foi. Não podia falar o nome, não. Eu evitei, quando escapuliu, eu já rezava o rosário para não perder até o canal. Entende o que eu estou te falando, né? Então, mas eu fazia o gesto assim para mostrar o povo do que eu estava falando. E é interessante. Obrigar o povo, e agora está cheio de coisa lá nos Estados Unidos dizendo que não, que realmente não era assim, que houve, que é para tu ver. Continuemos unidos em oração, pedindo misericórdia, que Nosso Senhor nos salve desse grande naufrágio, né, que o mundo está experimentando. E que Papa, bispos e padres, eu e você, todos os batizados, estejamos unidos. O que eu disse aqui, teve gente que ignorou, mas, repito, quando ignora, eu estou no certo, eu repito milhões de vezes. Satanás teve uma grande vitória contra a Igreja Católica. Pedro não fale isso. É porque eu estou falando a verdade. Uma grande vitória Satanás teve quando dividiu a igreja em duas alas. Entendeu? Duas alas. Tu pensa assim, tu pensa assado, e aí só fica se bicando, né? Até os consagrados. Não pode, não. Então, o bom sabe o que é? É isso. Ó, venha para cá, mãos dadas, unidos, vamos falar a mesma língua. Pode defender o pobre? Não só pode, como deve. Agora, não pode dar ao pobre, né, botar o pobre, querer, não, porque tem muita gente passando fome, e eu sei disso. Eu já ajudei milhares de pessoas que passavam fome. Não estou falando para me gabar, não. Estou dizendo o que aconteceu, tá? Eu quero a recompensa de Deus. Mas não basta matar a fome material. Não basta eu encher o fundo do meu carro de cesta básica e procurar pobres para matar a fome. Se a gente não evangelizar, eles enchem a barriga e murcha a alma, né? Vai ficar gordinho, tudo parrudinho, como a gente costuma dizer no Nordeste, né? Olha como está parrudinho, né? Vixe, como teu menino está parrudinho. Isso é um termo que se usa para dizer como está
Gordinho, fofinho, né? Pois é. Então, antes de matar a fome do prato, eu vou descer já para matar a minha, que eu estou com fome, não estou me café ainda não. Antes de comer, a gente precisa alimentar a alma. É isso aí. Essa é a dica. Bom, então adiante, porque se você quiser, de repente, porque uma pessoa vai ganhar esse prêmio. Eu espero, né? Então, no dia 10 de setembro, o sorteio. Vamos fazer no dia 10 de setembro, que eu não sei que dia é. Eu devia ter escolhido uma terça-feira de noite, porque aí é um dia que não tem... vou ter na quarta. Eu vou tentar ver se muda para terça. O sorteio, né? Botou 10 de setembro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tentei abrir uma conta nesse trem aqui, mas não teve jeito. Eu não consegui de jeito nenhum. Aí meu amigo Fabiano, lembra da outra vez? Fabiano Rodrigues, lá do Cuiabá, que é um caba bom. Ele disse, Pedro, eu tenho uma conta. Se quiser, pode usar minha conta. Então, estou usando a conta do Fabiano para fazer o sorteio. Né? Então, se você quiser participar, tem aqui a regulamentação, as regras, né? Eu vou pedir a ele para ele mudar o sorteio para o dia 9 de setembro, que é uma terça-feira. Eu não tenho um texto das 21 horas, aí eu entro ao vivo às 21 horas só para fazer o sorteio, tá? Aí a pessoa não desapareça, não. Você preenche, bota os seus dados, bota tudinho lá, que é para a gente lhe localizar com facilidade, porque aí a sorteio sendo no dia 9, que eu vou pedir para antecipar, para o dia 9, não sei se é possível, se for a gente muda. Aí, o que é que acontece? No outro dia, eu já mando comprar passagem. Vou entrar em contato com a pessoa, né? Se a pessoa que ganhar não quiser vir, pode dar para outro também. Pode, né? Aí, sem problema nenhum. Então, se você quer participar, corra urgentemente e faz aí. Já colei de novo. Vou deixar também depois na descrição das transmissões para vocês. Então, estamos hoje no último dia de junho. Amanhã começa o mês de julho. E agora, mês de julho, eu tenho umas missões aqui pelo Brasil. Deixa eu passar rapidinho aqui. Opa, cadê você? Eu tenho o bar. Aplicativo aqui. Pois é. O bar dia 6. Tá aí o telefone, tá, gente? É só fazer contato. Dia 7. Porque dia 7 não entrou. Vamos lá. Dia 7, Juiz de Fora. Minas Gerais. Essas duas são de Minas Gerais. Aí depois vem dia 8, que é Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, aí tem uma pausazinha e o próximo será em Vila Velha, lá no Espírito Santo. Eu acho que lá em Vila Velha já deve ter umas 200 pessoas inscritas. Não paga nada, viu, gente? Você só em Juiz de Fora é que vocês levem alimento não perecível para a gente doar ao seminário. E o último do mês de julho será no Distrito Federal, lá em Taguatinga, no Tagua Park, no auditório. Então, eu vou para Souza, na Paraíba. É Souza mesmo? Acho que é. Souza, na Paraíba, daqui para dezembro também. Estou devendo aos meninos a data. Mas, que esses dias, por causa do aniversário, a correria não parava hora nenhuma, mas só parava aqui para rezar, fazer catequese, mas o pessoal... Peraí, é Souza? Será que eu estou confundindo? Ixi, Maria. Agora fica aqui na dúvida, será Souza. Mas é na Paraíba, né? Acho que é Souza mesmo. Uma comunidade que tem lá. E querem já há mais de um ano me convidando. E eu vou ver como posso chegar lá. Porque eu tenho que sair da Bahia para o Ceará, para depois do Ceará ir para lá de carro. Que é o mais perto, né? Vamos rezar, encerrar, pedir as bênçãos de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó divino e poderoso Jesus, clamamos a vossa bênção neste dia para todos nós pobres pecadores. Pedimos que proteja todas as famílias que acompanham esta oração. Visita os lares, Jesus, de todos aqueles que sofrem no corpo e na alma, os enfermos que precisam da graça da saúde. Abençoa vossa igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes.
Clamamos a vossa bênção para todos os padres e bispos de nossas paróquias e dioceses. Peço por Dom Zanoni e todos os padres de nossa diocese de Feira de Santana, nossa arquidiocese. Pedimos, Jesus, que o vosso poder misericordioso venha sobre toda a igreja, para encorajar e animar os consagrados, para que amem e defendam a verdade, e que todos nós leigos possamos defender vosso santo e poderoso nome e o nome de vossa Mãe Maria Santíssima. Por suas mãos santas e imaculadas de vossa Mãe, abençoe a todos nós neste dia e para sempre. Amém. Mas e bem, meus irmãos, até às 15 horas, com a graça e a permissão de Deus. São Pedro e São Paulo, duas colunas fortes da igreja. Que a gente ame a igreja, defenda a igreja. Nossa, por que será que Nossa Senhora está insistindo tanto? E de um mês para cá ela já repetiu isso aí, né? Quer dizer, em outras palavras, mas dá no mesmo caminho, essa defesa da igreja católica. Talvez porque muitos católicos não tenham coragem de defender. Nossa Senhora vem do céu para defender. Defenda também a igreja de Cristo, a qual você pertence. Até às 15 horas.